O acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, é a segunda causa de morte no Brasil e a principal causa de incapacidade. É um caso de emergência médica e o socorro deve ser o mais breve possível, diminuindo as chances de sequelas, o que pode garantir mais qualidade de vida para o paciente. Para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona o tratamento e a reabilitação de pacientes que tiveram AVC, a gente conversa agora com o ortopedista Dr. Felipe Pires. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Olá, boa tarde, Bi. meu querido. Tudo bem? Tudo jóia? Saudade de vocês, A gente sempre tem saudade de vocês. amo estar aqui, de verdade. Ainda mais falar de um tema como esse, né, que é um tema que muito legal, muito doutor. comum e com bastante novidade em relação a essa doença. E eu acho que a maior preocupação das pessoas que têm esse acidente vascular são as sequelas, né? Será que eu vou ficar com metade do meu corpo paralisado, vou ter uma distorção, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho o que acontece com as pessoas quando elas têm um AVC, doutor? Perfeito. Então, um AVC é uma sigla que significa acidente vascular cerebral, que popularmente a gente chama de derrame. Então, quando a gente escuta falar, ele teve um derrame, foi isso que aconteceu. O AVC tem dois tipos, O isquêmico, que vai acontecer o seguinte, você tem o sangue indo para o nosso cérebro, obstruiu lá, então a artéria não vai mais passar sangue para o cérebro, não vai mais mandar nutrientes, oxigênio. Esse é o AVC isquêmico que acontece em 80% dos pacientes. Junto com isso, tem uma segunda causa, que é o AVC hemorrágico, que é quando a artéria no cérebro ela estoura, ela rompe. Principalmente por pressão alta. Então, por isso que a gente orienta muita pressão. A pressão fica muito alta, a artéria não aguenta e ela estoura. E aí também não vai passar sangue para o nosso cérebro e também vai ter o AVC. E uma vez que aconteceu o AVC, você tem várias coisas que podem acontecer, que vão depender do local com que esse AVC apareceu. Porque o cérebro nosso, ele é o xerife. Então, dependendo do lado que vai acontecer, por exemplo, o AVC, ele vai acometer várias coisas. Ele pode acometer os nossos pensamentos, a dificuldade da fala, os movimentos, que a gente chama de hemiparesia. Então, o que a gente está falando mais na área da ortopedia é que você tem um AVC, você pode ter, então, dificuldade de enxergar, dificuldade de cheirar, dificuldade de falar, mas também vai perder o quê? Os movimentos. E aí a pessoa perde o movimento de um lado do corpo, que a gente chama de hemiparesia. Hemiparesia. Isso, que é a fraqueza dessa região. E junto com isso, esses pacientes, eles acompanham com as contraturas. E essas contraturas fazem com que as mãos ou os pés fiquem o quê? Rígidos. Fiquem duros. E a partir daí que tem as novidades ortopédicas em relação a esse tratamento. E doutor, geralmente quando as pessoas eles têm esse movimento, né, distorcido, paralisado, por exemplo, vem aquele desespero, será que eu nunca mais vou conseguir movimentar? E aí geralmente as pessoas vão atrás de um ortopedista ou de uma fisioterapeuta para saber um pouco mais sobre isso. Perfeito. É possível voltar? Como isso funciona, doutor? Existe uma avaliação específica para saber o tratamento? Existe sim. Então, por isso que o AVC, antes de qualquer coisa, o tempo é muito importante. Então, quando a pessoa sofreu, para quem está em casa, tem algum familiar, porque sempre tem uma história, é uma doença muito comum, aconteceu o AVC, cada minuto é muito importante para não deixar o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso morrer, porque ele precisa de oxigênio através da artéria. Então, se ele não tiver, ele vai começando a morrer. E essa lesão, ela é permanente no cérebro. Então, ela é definitiva. Então, o tempo é muito importante. Então, para quem está ao lado e viu que a pessoa está desmaiada ou sofreu um AVC, ligar para o pronto-socorro, ligar para a ambulância é fundamental. E esse atendimento tem que ser o mais rápido possível. Porque aí a gente consegue, já com o tratamento inicial, iniciar a oxigenação novamente desse cérebro para ele tentar reconstruir e melhorar. Boa. E doutor, existe
dois movimentos, né? Eu não sei se é bem assim que eu falo, que geralmente tem algumas pessoas que ficam com ele mais pra dentro e as outras meio que espasmo, assim. É isso que acontece? Então a hemiparesia, que seria fraqueza muscular de um lado, então ela vai acontecer basicamente do lado inteiro da pessoa. O lado esquerdo seria os membros superiores e os membros inferiores. E aí, 50% desses pacientes vão ter as contraturas, que é ele ficar rígido, ele ficar, que a gente chama de espasticidade, ele está contraído, ele está duro. Uma vez que ele está duro, você tenta movimentar e ele o quê? Não consegue. Na mão você não consegue movimentar e no pé, o mais comum é que ele fique na ponta do pé. E aí a pessoa não consegue andar, porque fica andando na ponta do pé. Então dificulta, por exemplo, o dia a dia, dificulta para caminhar, dificulta para a higiene pessoal. E é por isso que a ortopedia veio junto com um tratamento que a gente chama de multidisciplinar, junto com o neurologista, com o neurocirurgião, com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, que seria aquele tratamento onde a gente vai tentar inserir esse paciente no dia a dia para ele voltar a ter uma vida normal. Boa. E doutor, onde a toxina botulínica entra aí? Ótimo. Eu trouxe para vocês, sabe? Eu quero muito mostrar. Eu trouxe a toxina botulínica e eu trouxe o que a gente vai fazer. Boa. O que é a toxina botulínica? Vamos lá pra gente mostrar? Vamos. Quer chamar o depoimento antes? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar o depoimento antes e aí depois na sequência a gente já vai mostrar pra vocês. Algum tempo atrás eu sofri um AVC e fiquei sequelada no lado esquerdo do meu corpo, dificultando o meu caminhar. A minha fisioterapeuta me aconselhou a passar em consulta e avaliação. Na consulta, o Dr. Felipe me incentivou a um tratamento de botox, aonde faço até hoje o tratamento. Graças ao seu trabalho, hoje consigo caminhar. Que legal isso, doutora. Então ela tá feliz porque ela consegue caminhar hoje com esse tratamento. Agora nos conte o que ele faz. Ótimo. Então, Abi, olha só que legal. Eu trouxe a toxina botulínica aqui pra vocês. Então, olha só, vamos tirar. Que é a mesma que é aplicada no rosto. Que é a mesma que é aplicada. Então, ela começou realmente com esses fins estéticos pra gente ficar esticadinho, tirar as ruguinhas. Então, o que ele faz? A toxina botulínica, ela relaxa a musculatura. Relaxando a musculatura, a gente fica aqui, ó, sem ruguinha. Eu faço, viu, gente? Eu faço. Então, você vai levantar, às vezes, o rosto e não consegue. Que aí, ele relaxou, dá essa aparência mais jovial. Tá, então olha só como que ela é, Abi. Ela é um líquido, olha, vamos ver se consegue ver, ó. Vamos espirrar um pouquinho, ó. Líquido muito fininho. Então você tem a toxina botulínica, você faz a reconstituição junto com o soro fisiológico e a partir daí a gente vai aplicar nas regiões. Então, por exemplo, na área da ortopedia, para os pacientes do AVC, aqueles pacientes que têm espasticidade, que têm a contratura, ele está super indicado. Porque vai relaxar. Então, se a pessoa tem, por exemplo, essa mão dura, você vai injetar na mão, no antebraço e a pessoa vai o quê? Esticar. Olha que legal isso. Então, isso é muito legal, é muito moderno, é realmente é uma utilidade pública. E aí, se você tem o braço contraído, não consegue, tá cheio de ferida, tá com deformidade, você vai fazer no cotovelo e a pessoa vai esticar. Esse depoimento dessa paciente, essa querida paciente foi indicada por uma fisioterapeuta, ela estava o quê? Andando na ponta do pé, com dificuldade de caminhar. Então a gente fez o quê? A aplicação na panturrilha e no pé dela. E aí a gente alongou o pé dela, junto com a fisioterapia, que é iniciada logo após a aplicação. E aí ela conseguiu ter essa qualidade de vida, essa melhora desse tratamento. Que demais. E olha que legal como que é feito, Abi. Aí eu trouxe pra vocês, gente, aqui é um aparelho de ultrassom. Então a gente fala de ultrassonografia, a gente vê aqueles aparelhos grandões e tudo mais. Tem também, mas tem esses mais modernos aqui, ó, não sei se tá dando pra ver, ó. E aí você consegue, por exemplo, imagina que isso aqui, ó, exatamente, ó, perto pra você ver, olha como ele é macio. Então ele simula muito. Então olha só, a gente põe um gelzinho pra simular. E aí a gente vai pegar o aparelho. Deixa eu só tirar aqui para mostrar. E aí você consegue, com isso,
saber exatamente o local que você vai aplicar. Então, assim, aí melhora muito. Então, você marca numa consulta onde vai aplicar, onde esse paciente está com contração. Aí você fala, olha, nesse músculo, nesse músculo. Aí você vai com o aparelho, olha aqui, ó. Por exemplo, aqui, Abi, olha só que legal, ó. Vamos supor que seja aqui, ó, que a gente marcou. Tá dando pra ver aí, quem tá em casa? Tá. E a partir daí, Abi, a gente pega a agulhinha, imagina que aqui tem o próprio Botox, e olha só, Abi, e a gente consegue, ó, nossa, que trazer, perfeito. olha lá. E aí a gente consegue o quê, ó? Injetar ele no lugar certo, ó, na bolinha lá, ó. Tô bom de mira, gente, olha lá, ó. E aí vocês conseguem o que? Injetar. E aí você vai programando na pele da paciente, olha, por exemplo, ela precisa de 3 aplicações. Legal. Se você fizer a olho, pode também. Mas aqui você melhora muito que a você vai chance, exatamente porque no você lugar. consegue onde é, olha só. Você vem aqui, ó, e você consegue ver aonde tá. Olha, gente, tá conseguindo ver aquele branquinho ali, ó? Que legal. Você consegue ver, ó, cheguei. Era aqui que eu precisava. E aí você injeta o medicamento ali, você tem certeza que ele tá ali, e aí é só esperar que mais ou menos após 14 dias começa essa aplicação a fazer efeito e começa esse relaxamento muscular. Que incrível! Doutor, vamos sentar aqui pra gente continuar falando pro pessoal, porque a gente sabe que o Botox, a toxina, ela tem um tempo de duração. Isso. E se a gente, de repente, não faz uma fisioterapia, por exemplo, esse tempo, ele pode ser o mesmo, mas depois como é que fica? Volta igual? Como é que acontece, doutor? Perfeito. Então, a toxina botulínica, ela é similar à da estética. Então, ela é a mesma toxina botulínica utilizada na estética. Então, ela dura, em média, no nosso corpo, de 4 a 6 meses. Certo. Após esse período, o corpo vai absorver toda a toxina botulínica e é necessário uma reaplicação. E eu costumo dizer para os pacientes, não pode só fazer a toxina botulínica. O tratamento tem que continuar e ainda mais intensivo, porque para relaxar a musculatura, geralmente você vai precisar, além do relaxamento, de bastante alongamento, bastante fisioterapia para ter um resultado legal. Igual essa paciente, eu pego no pé dela, precisa de fisioterapia, porque aí você vai conseguir alongar essa musculatura. Diferente do rosto, né? No rosto a gente faz, depois é só um filtro solar, um creme, e aí a gente acaba não precisando, porque não tem uma doença instalada, como é uma doença séria, como um AVC, por exemplo. Doutor, que incrível! E provavelmente, depois que a pessoa fez essa aplicação, conseguiu fazer a fisioterapia, ela tá vendo os resultados, eu acho que até mesmo quando a gente fala do Botox preventivo, que quando você vai fazer uma próxima aplicação, parece que você tem menos, eu acho que a pessoa também deve sentir que ela vai melhorando com o tempo, não vai? Vai os melhorando. movimentos. Vai melhorando muito. E é importante explicar que do mesmo jeito que é o preventivo, para já evitar as ruguinhas, você precisa também fazer e não deixar chegar naqueles estágios maiores, com maior gravidade, com uma deformidade maior. Por exemplo, essa paciente que passou, estou me recordando bem dela, além dela ter a ponta do pé, tem os dedos, são todos entortados. Então a gente precisa também fazer a aplicação. Então assim, esse AVC, essa contração, ela é tratada, mas depois de 6 meses a gente tem que estar sempre acompanhando para estar evitando ela de acontecer novamente. Que interessante, incrível. Que bom, né? Que existe a tecnologia, que a gente está vendo tantas coisas funcionarem para tantas outras coisas, né, doutor? E a estética é muito bom, a parte ortopédica, porque a gente quer recuperar a função desse paciente, que é muito o que a ortopedia faz. A função, melhorar a qualidade de vida, para inserir essa pessoa que teve esse AVC no seu cotidiano, na sua vida normal. Por isso que a equipe multidisciplinar é importante. Os nutricionistas para alimentação boa, o fonoaudiólogo, porque muitos têm dificuldade de falar, porque perde, às vezes, o próprio pensamento, dependendo da área afetada, tem um pouquinho de dificuldade. Então, tudo isso e a ortopedia também alinhada a isso. Que incrível, e devolve a autoestima, e a autoestima é saúde, né, doutor? Com Saber certeza. que você pode fazer de novo o que você fazia antes é incrível. Doutor, muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Abi, espero que vocês tenham gostado, que eu fiz com carinho, falei, vai ser em primeira mão, isso aí é novidade, assim, na televisão brasileira, e parabéns para todo mundo da produção, porque realmente é muito importante conscientizar as pessoas que tem solução, que procurem o seu médico de confiança, que tem muita coisa nova, boa saindo por aí. Obrigada, viu? Você é maravilhoso.
maravilhoso. Um beijo pra família linda. Você de casa, aproveita para seguir o doutor no Instagram, @doutordr.felipepires, o site também, doutorfelipepires.com.br. Obrigado, Abby, um prazer, viu?